Oi gente, tudo bem? Eu sou Felipe Lucena e esse aqui é o Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, o podcast que fala sobre a presença nordestina no Rio de Janeiro. Você pode estar achando estranho, esse sotaque carioca cheio de S's e R's falando sobre presença nordestina. Porém, a maior parte da minha família veio de estado do Nordeste, então eu tenho lugar de fala. Inclusive, alguns desses familiares estarão aqui, me ajudando a contar as histórias dessa história, que terão como episódios a migração, os avanços do Nordeste de hoje, as questões sociais, a cultura, a culinária, entre muitos outros temas. Partiu, simbora! Toda vez que entro num avião, me lembro de uma viagem que fiz em 2016, indo para Paraíba, em um Brasil ainda com rumo, antes de muita coisa acontecer. Na ocasião, eu conheci seu Júlio, um pedreiro que lia e escrevia muito pouco e estava voando pela primeira vez. Voando de aeronave, no caso. Na vida, ele já havia rasgado muitos céus por aí. Seu Júlio chegou ao Rio de Janeiro em 1959, de Pau de Arara, e estava voltando de vez para sua terra natal. Neste episódio de Dois Pra Lá e Dois Pra Cá, vamos falar sobre os transportes que trouxeram os nordestinos para o Rio de Janeiro e os levaram de volta para casa. Dos precários caminhões que levavam dias, até semanas, até os aviões velozes que fazem o percurso em poucas horas. Seu Júlio, que estava viajando sozinho, na Paraíba iria encontrar a irmã, que ele não via há décadas. Perdido no mundão que é um aeroporto, ele me pediu ajuda. Eu o acompanhei do check-in até a aeronave, que, por coincidência ou destino, era a mesma que a minha. As cadeiras na mesma fileira. Parecia até que foi tudo combinado. Parecia que alguma força estranha queria que eu escrevesse esse texto, anos depois. Mas que força estranha mais estranha? Não teria ela mais o que fazer? Acomodado na desconfortável cadeira, seu Júlio era só alegria. O avião subiu, ele sorriu. O avião desceu, ele sorriu. Turbulência, segundo ele, não passou de uma pista esburacada. E ria. Era só alegria o coroa que, no auge dos 70 e tantos anos, não passava de um menino realizando um sonho que nunca havia sonhado. Seu Júlio também era gratidão. Ele repetiu a palavra obrigado algumas dezenas de vezes na viagem de 3 horas de duração, inclusive em suas orações. Seu Júlio disse que ali ele estava mais perto de Deus. Falou no ouvido dele, me contou. Seu Júlio também me contou sobre a viagem que o trouxe para o Rio de Janeiro, décadas antes, de Pau de Arara. Levou 15 dias para chegar à cidade maravilhosa. Era farinha e poeira o tempo todo. Me lembro dele ter dito essa frase. Meu avô também já falou sobre essa alimentação à base de farinha durante as viagens de Pau de Arara. Os relatos são sempre muito parecidos. Os Pau de Arara são caminhões que passaram a ser utilizados desde os anos 1950 para levar fiéis a eventos religiosos. Com o tempo, esse tipo de transporte também serviu ao êxodo de milhares de nordestinos para o sul e o sudeste do Brasil. Entre eles, seu Júlio, meu avô Galdino e tantos outros. No entanto, antes das viagens de Pau de Arara, acontecia a vinda de navio. Sim, de navio. Tem até uma música sobre. Música que inspirou um samba histórico do Salgueiro. O professor Fernando Cordeiro Barbosa vai falar um pouco sobre isso agora. Mas antes de Pau de Arara tem uma viagem longa também, difícil, que era pelos navios. Eu consegui relatos de pessoas que vieram aqui na década de 50, que vieram lá no Ita, lá da famosa música lá do Caimba, eu peguei o Ita do Norte. Sim. Vai de lá e vai parando pelas cidades, pelo litoral do Nordeste, pegando pessoas, né, muito trabalhadores. E tem um Lloyd brasileiro que falou que quase trabalhou no Lloyd. Uma viagem também muito difícil, porque não é porque eu falei ressaca. Eu enjoo no mar, aquela coisa toda, uma viagem longa, com muita gente, né? Ou seja, tem essa viagem que o próprio Jesus nos musicais, né, coloca. E a viagem do Pau de Arara tem uma reportagem na revista Cruzeiro. Você depois, não sei se você quiser ver. Quero, eu acho que eu tenho uma dica de quando que foi, que ganhou um prêmio de jornalismo na época, eu acho que o primeiro prêmio Shell do jornalismo, que é sobre os Pau de Arara. Você tem lá
descobri isso, pensei, eu sei que tem uma foto muito comum disso, é que eu fiz na tese, eu tenho essa foto, mas no livro não está. E vai contar essa saga, né? E eles mesmos também, como eu falei, pela antropologia eu escuto as pessoas, eu fui pelas casas das pessoas, e eles eram pessoas, outros já morreram, são os primeiros que eu fui, os mais antigos, em vários setores. Uns na feira, outros não são na feira. E eles relatam, sabe, que é um drama, né, da viagem. Né? A própria viagem em si, ela é uma viagem muito longa, muito difícil, com mortes, inclusive, com crianças que morreram pelo meio do caminho, história de pessoas que o bebê chegou a lugares muito difíceis, insalubridade, poeira, e ficam fome, que na verdade já é uma pessoa que já está vindo com uma situação já muito difícil. Uma parte dessas viagens são por famílias quase inteiras, outras são pessoas, mas uma dificuldade imensa, inclusive sobrevivendo no trajeto. Sim. Com o caminhão quebrando, com a dificuldade de se alimentar. Meu avô fala que eles comiam farinha o tempo inteiro para poder enganar a fome na viagem. Era farinha. Uma música do baiano Dorival Caymmi inspirou um samba do Salgueiro que até hoje é um dos mais cantados da história do carnaval. É um refrão que toca e ninguém fica parado. Explode qualquer ambiente em alegria. É lindo. Ainda há quem diminua a força da cultura nordestina no Rio de Janeiro. Eles não sabem o que dizem. As duas músicas citadas, tanto a de Dorival quanto a do Acadêmicos do Salgueiro, estão linkadas aqui na descrição desse episódio. A reportagem citada pelo professor Fernando Cordeiro Barbosa foi a Uma Tragédia Brasileira, Os Paus de Arara, publicada em 1955 na revista O Cruzeiro. Mário de Moraes e o Biratã de Lemos registraram a viagem que realizaram junto aos migrantes nordestinos que vinham para o sudeste do país. Eles venceram o Prêmio ESSO de Jornalismo, que é um dos maiores do Brasil, com esse trabalho. Ainda sobre esses relatos, no livro Nordestinos no Rio de Janeiro, escrito pelo professor Fernando Cordeiro, há uma história de quem fez a viagem de navio. Seu João, que nasceu no Rio Grande do Norte e veio para o Rio em 1959, quando tinha 19 anos de idade. Entre as falas dele, destaco essas. Em Cabedelo, ficamos 2 dias. Carregamento de algodão. No Recife, ficamos 2 dias carregando açúcar. Aí, de lá para cá, veio direto. A água batia por um lado, batia para o outro, falava, abre aspas, essa coisa vai afundar agora. A viagem foi braba. Muita gente passando mal. A viagem de navio para cá, eu não aconselho não. É muito ruim. Tem gente que pega a barca daqui da ilha para Praça 15 e enjoa, que dirá em alto mar. Uma maresia tão forte que falta botar o coração pela boca. Nem água fica no estômago. Ave Maria. Na mesma publicação de Fernando Cordeiro, histórias de quem veio do Nordeste para o Rio de Janeiro de Pau de Arara, como seu Josué, que saiu de Campina Grande, na Paraíba, com toda a sua família. Vou ler os relatos para vocês. Essa viagem aconteceu em 1958 e durou 11 dias. No livro, seu Josué conta que, abre aspas, todo mundo vinha amontoado, os pau de arara vinha tudo espremido. Fecha aspas. O caminhão enguiçou diversas vezes no caminho. Passava-se sede e fome. A comida era pouca e era repartida entre os que não tinham. Era muita poeira. A higiene, precária. Muitos adoeciam, como aconteceu com o irmão mais novo de seu Josué. Sua filha, recém-nascida, também ficou doente, porém não resistiu. 5 dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, a criança faleceu. No livro, também há lembranças de quem fez o percurso Nordeste-Rio de ônibus. Como Maria do Socorro, que nasceu em Barras, no Piauí, e migrou para o Rio de Janeiro em 1953, quando tinha 15 anos de idade. Ela falou sobre a tristeza que sentiu e como foi amparada por outras pessoas durante a viagem de 4 dias. Também lembra que ajudou uma mãe que viajava sozinha com uma criança de colo. Maria recorda das amizades, das meninas novas e dos rapazes bebendo cachaça dentro do coletivo.
Esses relatos poderiam ter sido vividos por pessoas da minha família. A lembrança de Dona Maria do Socorro sobre o pessoal tomando cachaça no ônibus me fez recordar uma história que vivi numa viagem também de ônibus com minha mãe, meu irmão Fagner, minha saudosa tia Clarete e meu primo Léo. Eu tinha uns 10 anos de idade e fomos passar as férias na Paraíba. As passagens de avião na época ainda não eram tão acessíveis. Era início dos anos 2000. Nessa viagem, tinha um cara que passou os 3 dias tomando cerveja e cachaça sem moderação. Ele era engraçado, fazia a alegria dos passageiros, principalmente a minha, do meu irmão e do meu primo. Ele ficava em pé no ônibus contando piadas, interagindo com quem estava afim de papo. Um dia, ele simplesmente dormiu, deitado, no chão do coletivo. Nesse momento, as pessoas pararam de achar graça e o ajudaram a voltar para o lugar dele. O cara acabou se comportando melhor até chegar na Paraíba, mas também faltava pouco já. Muitas amizades, paqueras, se formam nessas viagens. Definitivamente, os relatos são sempre bem parecidos. Dos mais velhos aos mais novos, do pau de arara ao avião. No livro do professor Fernando Cordeiro, ele fala bastante sobre essas relações humanas que se formam em meio às precariedades de uma viagem difícil. Sobre os aviões, no Brasil, até o início dos anos 2000, o valor das passagens aéreas era regulamentado pelo governo federal. De acordo com especialistas, o controle de preços gerava ineficiências, reduzindo o investimento das empresas e a oferta de voos, o que fazia com que o valor das passagens aéreas ficasse elevado, lá no céu, para poucos, longe dos meros mortais. De 2001 para cá, as empresas aéreas passaram a ter liberdade para determinar o valor das tarifas cobradas em rotas domésticas. No ano de 2005, durante o primeiro governo Lula, foi criada a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A ideia era estimular investimentos e a expansão do setor, com crescimento na malha aérea e aumento na oferta de trechos e na quantidade de voos. Essa expansão fez o valor das passagens aéreas cair bastante, descer até o chão, pousar, o que levou muito mais brasileiros aos aviões, sobretudo os que voam em território nacional. Esse foi o caso dos meus pais e dos meus tios, que vivem ou viveram no Rio de Janeiro. Do início dos anos 2000 para cá, muitos deles, que ficaram anos sem visitar a terra natal, passaram a fazer a viagem de férias com muito mais frequência, de avião. Nada de perrengue em ônibus ou pau de arara. Menos meu tio Cacá. Ele sempre viajou de busão, ou de carro, porque ele tem medo de voar. Em 2000, o índice que mede passageiros quilômetros pagos transportados no Brasil foi de 25,2 bilhões de quilômetros. Uma década depois, em 2010, quando o avião se tornou oficialmente o meio de transporte mais usado por brasileiros para viagens longas em território nacional, esse índice já era de 69,8 bilhões. Lembram do seu Júlio, que eu citei no começo do episódio, que eu conheci no aeroporto? Então, ele estava indo para o Ingá, no interior da Paraíba. Lá no Ingá tem umas pedras com umas escrituras antigas feitas séculos atrás. Tem uma cachoeira, é um lugar meio mágico, meio místico. Seu Júlio gostou de mim e me chamou para tomar uma cachaça com ele qualquer dia lá no Ingá. Acabei não indo daquela vez. Nem da outra, nem da outra. Na última vez que fui à Paraíba, fui no Ingá. Seu Júlio não estava lá. Vai ver, ele estava voando por aí, passeando, sorrindo, curtindo a volta para casa. A volta que foi bem mais agradável do que a vinda para o Rio de Janeiro. No próximo episódio de Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, vamos falar sobre a Feira de São Cristóvão. Até mais, pessoal. Aquele abraço.